Boa noite a todos. Bonito ver a casa cheia. Muito bom mesmo. Então, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos. Agradecer mais um convite de estar aqui pela primeira vez esse ano. No ano passado eu estive aqui com vocês. E agradecer também os internautas, aqueles que possam estar nos acompanhando hoje, e até mesmo que possam assistir em algum outro momento esse conteúdo. Então, para iniciar essa reflexão da noite, reencarnações e laços de família, é um tema bem atual. Se formos analisar, ele faz constantemente parte do nosso dia a dia, do nosso momento. Então, nós vamos iniciar, primeiramente, para entender o que seria a reencarnação. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, mas respondam com toda a sinceridade. Tem alguém que está iniciando o aprendizado da doutrina agora? Quem está começando? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Perfeito, perfeito. É assim, talvez eu possa fazer algumas colocações sobre o conteúdo, mas eu peço que vocês não se assustem, porque eu tenho certeza que em algum momento, com o aprofundamento, né, das instruções e estudos, as coisas vão começando a se esclarecer para todos nós. Confesso a vocês que a esse tema, eu fiquei muitos anos dessa nova reencarnação minha preocupado, sem entender muito bem o que seria essa tal de reencarnação, o que seria muito menos essa relação familiar. Porque, mais uma pergunta faço a vocês. Quem vive, quem convive em casa 100% bem com a família? Levanta a mão. 100%. Ótimo. São poucos. Então, parabéns àqueles que conseguem conviver muito bem, porque provavelmente essas pessoas que hoje conseguem conviver, provavelmente estão entendendo muito bem essa relação da reencarnação e os laços familiares, que são muito importantes. Então vamos lá, vamos começar então, primeiramente, a entender o que é a reencarnação. É voltar a viver um novo corpo físico. Como assim? Bom, a doutrina nos explica que as reencarnações trazidas como lei de justiça por nosso querido Deus, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Então, quando nós chegamos no fim da vida, quando esse corpo morre, nós não morremos. Apenas passamos para o mundo espiritual. Apenas quem morre tem a matéria. Ou seja, voltamos para o nosso lar, porque o nosso lar não é aqui, é no mundo espiritual. Lá ficamos por um período e depois nós temos outra possibilidade, outra oportunidade de vivenciar e experimentar novas oportunidades de nova vida. Ou seja, Deus nos coloca essa condição para que a gente possa progredir. Vocês vão entender, mas, puxa vida, o que uma vida após vida vai fazer com que a gente cresça? Tem muito fundamento. É uma nova oportunidade, olha lá, de aprendizado, como prova de amor de Deus para seus filhos, prova de justiça e da bondade de Deus. Eu me perguntei também, muitas vezes, puxa vida, se é justiça de Deus, é prova de amor e carinho para conosco, por que será que Ele permite que eu sofra tanto assim? Por que Ele permite que eu sinta dor, que eu sinta aflições? Mas foi duro, demorou muito para que eu possa entender, tá? Mas, repetindo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e isso vai trazer uma grande reflexão. Então, um pouquinho mais aí da importância da reencarnação, finalidade, objetivo da reencarnação. Na questão aí de 167 do Livro dos Espíritos, vocês podem ir lá procurar, eu só trouxe a resposta, diz aí que a reencarnação
é uma expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Podemos começar agora a questão da justiça. Hoje não temos mais, porém, na minha época, quem fazia escola, quem já fez a escola, repetia de ano. Se você não fosse bem no ano, na quarta, terceira, quinta série, principalmente para mim, foi terrível, eu repeti de ano. E aí o que tem que ser feito novamente? Fazer de novo. Marcos, você repetiu. Por quê? Porque você jogou muita bola, soltou muito pipa, matava muito passarinho. O que você teve que fazer? Fazer novamente a quinta série. Trazendo no contexto do amor de Deus, é justamente isso. Marcos, nessa encarnação, você não deu tudo que você teria que ter dado. Mas não se preocupe. Você vai ter nova oportunidade para que você modifique isso. Então a reencarnação e a justiça de Deus é justamente isso. Ele é tão justo que me deu nova oportunidade. Muitas das vezes a gente para analisar e muitas vezes para reclamar. Puxa vida, eu não queria estar aqui. E para ser bem sincero, nessa encarnação eu me peguei que eu não queria vir. Mais de 90% de certeza eu tenho que foi compulsão. Não sei o porquê, mas eu não queria de jeito nenhum encarnar. Bora lá. Na questão 132, chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Como assim expiação? Podemos colocar a expiação como um experimento, experimentar. Ou seja, Marcos, hoje em dia, eu não sei mais, mas na minha época as crianças eram muito arteiras e elas gostavam muito de morder umas às outras. Tinha criança da família que ela gostava muito de morder. Ou seja, chega um momento que ela vai achar uma outra criança e ela vai ser mordida também. E ela vai experimentar, ela vai sentir o quanto é bom morder os outros. Então a expiação nada mais é do que experimentar. Quando nós reencarnamos, nós viemos para experimentar algo que não fizemos tão bem assim, ou talvez algo que precisássemos conhecer. Então, expiar é experimentar. Para outras missões. Podemos colocar aí missão, por exemplo, não são todos os casos, os pais. Os pais, a maioria deles, vem como uma missão de quê? Educar os filhos. E aí, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a função deles é justamente direcionar os filhos para que eles melhorem as suas imperfeições, porque todos nós temos, e temos bastante. Então essas reencarnações que nós temos é justamente para isso, para trabalhar as nossas imperfeições. O que mais eu trouxe? É uma necessidade da vida espírita, como a morte é para a vida corporal. Ou seja, o corpo, essa matéria chega em um certo momento que ela vai embora, ela vai morrer. Ela vai dissolver, ela vai para baixo da terra, os bichos vão comer. Porém, nós não morremos. Então, a necessidade natural do corpo físico, que em um momento ele se esvai, é a necessidade do corpo espiritual para que ele possa ter novas oportunidades, novas encarnações. Então, a comparativa é essa. Proporciona à reencarnação o progresso próprio e da humanidade através da melhora intelectual e moral. Isso aqui é bem bacana, porque a gente sempre ouve falar da questão do intelecto, e nós ouvimos bastante falar da parte moral. Imaginamos aí um pássaro, ele tem duas asas, da direita e da esquerda. Se nós colocarmos o nome da esquerda de intelecto e a da direita moral, e só a moral ser trabalhada, ela vai pender
mais do que o lado esquerdo. Então é interessante para todos nós que possamos, além de trabalhar as nossas imperfeições, melhorar como seres humanos a parte moral, nós possamos aprender também, para que essa asa nos carregue, nos leve a voos saudáveis e não sempre voando para um lado só, tá bom? Algum comentário? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fique à vontade. Porque quando vocês perguntarem, eu aproveito para começar aqui. Alguém? Possibilita a correção de erros passados. Eu falei um pouquinho. E tudo isso é uma lei de Deus, é uma lei natural. É a lei 10ª de Deus, lei do progresso. Sem reencarnação para nós, espíritos, não vai acontecer. Nós precisamos vir várias vezes nesse mundo terrestre para que a gente possa experimentar muitas situações e para aprender. Então faz parte da lei natural e a lei divina. Ok? Uma pergunta que eu gostaria de trazer para vocês é essa. Alguém já parou, em algum momento, se perguntou por que nasci nessa família? Alguém já fez essa pergunta? Não precisa responder. Eu já fiz essa pergunta para mim. O que será? Qual o fundamento de eu estar aqui em conflitos familiares? Porque quando a gente fala família, não é só pai, mãe, irmãos. Temos tios, tias, avós, primos, né? Até mesmo nossos vizinhos. Podemos considerar, porque nós somos irmãos. Podemos considerar como família. E eu já me perguntei por quê? Porque Marcos, nesse período, está passando por tantos conflitos e ainda vem alguém me dizer que eu preciso ter bons relacionamentos com eles. Mais um pouquinho para frente, eu vou fazer a mesma pergunta e talvez traga um pouquinho mais de reflexão. Falamos um pouquinho da reencarnação e agora do famoso livre-arbítrio. O que ele nos traz? Esse tal de famoso livre-arbítrio, ele possibilita decidir escolher em função da própria vontade. Eu posso sair daqui hoje, pegar a direita ou pegar a esquerda. Eu posso passar a noite inteira dormindo aqui, eu posso sair daqui, brigar já com o vizinho, eu posso sair daqui, pegar o carro e já fechar o próximo, xingar. Eu posso. Livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quero. Porém, devo. Será que eu devo, o tempo todo, escolher, fazer escolhas não tão boas assim? Então, o livre-arbítrio, ele significa que nós podemos. Tá bom? Questão 258. Quando na erraticidade, essa pergunta é bem bacana. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Vou explicar a pergunta. Depois que nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, passamos o que nós chamamos da erraticidade, talvez pegamos a filhinha da nova encarnação, chegou a nossa hora. Bom, Marcos, chegou a nossa hora. E agora? Vamos programar tudo direitinho para que dessa vez saia certo? Vamos. O que você pretende dessa vez? Olha, eu pretendo ser menos arrogante. Eu pretendo também ser mais paciente. Menos prepotente. Mais indulgente. Mais caridoso, talvez. Eu pretendo tudo isso. E além de tudo, eu acho que ficaria bom eu ir para uma família humilde. Porque na vida anterior eu tive muito dinheiro e eu não soube gastar tão bem assim. Eu comecei a me desvirtuar, a pegar caminhos errados. E eu acho que é melhor eu chegar numa família com pouca finalidade financeira.
E eu venho para essa nova oportunidade, cheio de problemas, não quero reencarnar, né, como sempre, uma família humilde, e começo a reclamar da vida. Puxa vida, mas lendo aqui está dizendo que a gente tem a consciência de tudo aquilo que a gente pede. E chega aqui, eu reclamo daquilo que eu pedi. E eu não faço nada daquilo que foi programado. Então diz aqui, a pergunta de Kardec pergunta se nós temos a consciência. E eles respondem. Ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar. E nisso consiste o seu livramento. Ou seja, nós escolhemos tudo que nós estamos passando hoje. Queira você aceitar ou não, nós escolhemos tudo aquilo que nós estamos passando. Todas aquelas aflições, aquelas dores que nós passamos hoje, nós pedimos e talvez até mesmo provocamos um pouquinho mais. Mas para entender firmemente, nós precisamos, claro, nos aprofundar em outros temas. Não é o caso hoje, que não tem tempo para isso. Então, nos coloca diante de uma estrada de duas vias. A da incerteza, ou a estrada, talvez, de Deus que nos propõe: venha comigo. Siga as leis naturais. Lei de conservação, lei de destruição, lei do progresso, mais algumas outras que eu não vou lembrar agora. São várias leis. Que quando Deus nos propõe, venha comigo, mas é claro que Ele quer de todos nós que assumamos um compromisso com Ele. Que mudemos os nossos comportamentos. Melhoremos as nossas relações com as pessoas. E principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós, que são as famílias. Comentário, alguma pergunta? Ninguém. Esse pessoal aqui está meio devagar. Da outra vez o pessoal me ajudou mais. Daqui a pouco eu perdi tudo. Falamos da reencarnação um pouquinho do livre-arbítrio, e vamos entender um pouquinho da relação da questão da família, que é uma instituição familiar que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Ou seja, nós encarnados no planeta Terra, nós somos ligados por laços consanguíneos. Nós temos um corpo. Isso é feito realmente através de um processo de paz, enfim, para preencher todo mundo de ação. Qual que é a função da família? Educar, amar, dar atenção, compreensão, respeitar a individualidade de cada membro. Será que todas as famílias estão preparadas para isso? Para educar como deveria? Para amar seus filhos como deveria? Porque quando a gente fala de amor, como eu vou amar meu filho, meus filhos, minha esposa, meu marido, meu vizinho, se eu não me amo? Fica fácil? Fica fácil de você dar algo que você não conhece? Fica muito difícil. Então, quando a gente fala de amor, é importante que a gente se ame primeiro, para que a gente possa doar ao outro aquilo que a gente já conhece, sente, vivencia o tempo todo. Respeitar o próximo. E normalmente costumamos de não respeitar ninguém, principalmente a opinião do próximo. Por quê? O egoísmo, ele se destaca tão, mas tão em nós, que nós não permitimos ouvir o outro. Porque eu sou melhor que ele. A minha opinião é melhor que a dela. Então eu não admito. Eu não aceito. Então respeitar é muito importante.
E dentro do SOS Família, de Joana, está lá uma frase bem bacana. A família é a escola de aprendizado e redenção futura. Então, tudo aquilo que nós ensinamos hoje, a colheita, melhor dizendo, vai ser próspera. Se nós educamos hoje nossos filhos, educamos os nossos cônjuges, porque mesmo depois de adulto, nós continuamos a educação. Não é só na infância, na juventude. A educação, o aprendizado, continua o tempo todo. Então, o papel nosso, diário para um ou outro, é constante. Tanto para ensinar como para aprender. Da mesma forma que eu vi aqui até hoje, não foi para ensinar ninguém, apenas para compartilhar conteúdos. Mas eu gostaria muito de sair daqui hoje sabendo um pouco de cada um. Porque eu aprendo em todo lugar que eu vou. Eu não sou melhor que ninguém. O fato de estar aqui na frente não significa que eu sou melhor que ninguém. Talvez o mais necessitado de Deus. Pois não. Ótima pergunta, e isso é constante. A pergunta dela é que quando você tenta educar um filho, ele é muito rebelde e tem a dificuldade desse ensinamento. Você ensina, educa, faz, e ele não aceita. É isso mesmo, né? A colocação. O que acontece? Isso está em muitas famílias, isso acontece. Continuando naquela reflexão da missão dos pais, isso é fato. Se nós viemos com a missão de educar, é isso que nós devemos fazer. E para educar, nós precisamos dar exemplo. Se nós estamos dando exemplo, dando o melhor de nós, e os filhos não aceitam, porque assim, o fato de vir um bebê, vem crescendo, aquela coisa bonitinha, não significa que eles são santinhos. Eles só têm carinha bonitinha. Mas ninguém é santo. Porque pela compreensão doutrinária, nós estamos aqui porque nós devemos alguma coisa. Precisamos espiar e provar. Então, trazemos uma carga enorme de dificuldades, imperfeições, e as criancinhas, os bebês são iguais. Eles vão crescendo, os pais dão de tudo para essa criança em relação à educação. Nós estamos falando de bens materiais. E as crianças não aceitam, não repelem isso. Nós temos um slide que fala a necessidade da infância. Né? Mas tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu não me recordo qual é, que diz lá: os pais, com suas preces, podem atrair filhos bons? A resposta é: muitas das vezes, os filhos com as más inclinações, eles pedem pais bons para educá-los. Então, ele traz essa carga de dificuldades e os pais fazem de tudo e não conseguem ter êxito. E também tem lá no Livro dos Espíritos: não se preocupem, porque vocês vão ter novas oportunidades. Nessa encarnação, talvez não teve êxito, e talvez para os pais seja muito brando as consequências, e talvez nenhuma delas, mas vocês podem ter a oportunidade de um novo encontro. Mas para os filhos que não assumiram essa responsabilidade de melhoria, aí as expiações e as provas podem ser mais severas. Respondi? Gostaria de perguntar para você a educação do filho.
de repente a gente tem a dificuldade, né? Tem algo a ver com o desafeto familiar? Bacana. Eu vou falar também da questão da... Posso responder depois? Porque eu vou falar da parte sanguínea e tal, Sim. e vai te responder essa pergunta. Ela perguntou se tem a relação do desafeto, né? Porque como nós falamos rapidinho aqui atrás, nós estamos ligados aqui por relações consanguíneas, entre aspas. Mas tendo a consciência que somos espíritos reencarnantes, nós estamos aqui por um fim, tá? Vamos lá, aí daqui a pouco a gente responde. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Ou seja, qual o resultado que quando não houve uma educação tão adequada assim? Um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um agravamento do nosso egoísmo. Ou seja, as crianças vão crescer muito mais egoístas do que já são. Tá? E o orgulho, que é o pai do egoísmo, ele sobressai ainda muito mais. Então, colocando o pai de tudo, egoísmo, orgulho, desafeto, aquilo que já falei, impaciência, intolerância, prepotência, vem tudo embaixo. Tá? Então, se a gente não dá a educação necessária, isso pode agravar muito mais do que abandonar. Tipos de família. Vamos lá, nós vamos entrar agora. Tem as sanguíneas, que começamos a falar, que é frágil, se extingue com o tempo, e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. E a espiritual, que é família, é espiritual, durável, se fortalece pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Ou seja, alguém aqui, em algum momento da sua vida, já encontrou uma pessoa, houve uma afinidade tão grande que você não consegue explicar? Uma pessoa que você conheceu, nossa, eu me dou muito mais com essa pessoa do que um irmão mesmo dentro de casa. Então é isso que está falando aqui. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntas. Ou seja, quando a gente consegue encontrar essas pessoas que têm essa afinidade, constantemente a gente tem que estar próximo delas. Viver junto com essas pessoas. O laço é tão grande que a gente não consegue explicar. Porém, nós da doutrina podemos analisar e explicar sim. Porque com outras encarnações tivemos outras oportunidades com outras pessoas. Não viemos nessa encarnação dentro do leito familiar, mas eles vêm próximos. Em algum momento acaba se aproximando. E a gente fala assim, nossa, o mundo é tão pequeno, né? Tão pequeno. E aí encontrei uma pessoa com tanta afinidade, muito mais que um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, problema moral que só pode ser explicado e resolvido pela pluralidade das existências. Às vezes a gente se pega, né? Puxa vida, filhos gêmeos praticamente nascem quase no mesmo minuto, normalmente. Um veio depois, um minuto, dois talvez, mas nasceu no mesmo dia, foi gerado no mesmo período, cresceram juntos, aí é o mesmo signo. Não deveriam ser do mesmo jeito? Além da aparência, aparências normalmente são iguais, bem semelhantes, uma coisa diferente da outra. Mas por quê? O gênio é diferente. Por que um filho vem tão bom e o outro espiritado? Mas é aqui que é explicado.
pelas pluralidades das existências. Porque um irmão que eu maltratei em vidas passadas, e eu fui, por exemplo, eu fui algoz de algum irmão em vidas passadas, eu vou ter a oportunidade nessa encarnação. Porém, eu vou ter a oportunidade desde a concepção. Ou seja, eu vou vir uma família, eu vou começar o entrosamento com ele desde a barriga da mãe. Desde a geração. Vou criar esse relacionamento durante esses 9 meses juntos, exprimidos, e depois também. Então, tudo isso tem um fundamento. Através das reencarnações. Múltiplas encarnações. Cheguei a responder a sua pergunta? Não? Vamos ver se ela vem. Se eu passar esse, aí você me repassa. Então, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência as rompe. Quando a gente fala unicidade, muitas religiões, elas compreendem que nasceu, cresceu, estudou, casou, tem filhos, forma famílias, não dá tempo de criar os laços familiares, chegou até uma certa idade, 70, 80, 90, 100 anos, morre. Inferno, purgatório, e acaba-se. Então, o que quer dizer aqui, pela unicidade, porque a reencarnação não compreende assim. Se nós vivêssemos uma vez só, Deus não seria justo, não seria bom, não seria soberano, onipotente, onipresente. Não teria fundamento a criação dos seus filhos. Imagine, você viver por 90 anos, apenas por viver, morrer, não acabou. Se você fez o bem, você vai para o céu. Se você fez o mal, vai para o inferno. E depois? Não sei a resposta. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, depois que nós encarnamos, nós temos os grupos espíritas, temos os grupos evangélicos, temos os grupos da Umbanda, temos os grupos de usuários de droga, temos os grupos de pessoas maledicentes. Então, elas se reúnem novamente no mundo espiritual pelas suas inclinações também. Tá? Então, depois que nós desencarnamos, nós chegamos a nos encontrar novamente lá e conviver por mais um período. Refaça a sua pergunta. Então, sobre a educação, a dificuldade da educação com os filhos. Eu gostaria de saber se tem algo a ver com o desafeto familiar. Acabei falando um pouquinho a coisa. Justamente, porque como nós, Deus nos dá a oportunidade do esquecimento, graças a Deus, de não lembrar das bobagens que fizemos lá atrás. Muitas das vezes, aquelas pessoas que nós não amamos, maltratamos, nós ferimos, nós matamos em vidas passadas, elas vêm dentro do nosso lar para estreitar esses laços familiares. Mas é difícil. Puxa vida, é meu filho, eu amo tanto. Ou talvez eu não ame tanto esse filho do que eu amo o outro. Isso acontece muito. Como explicar isso? Veio de dentro de mim, eu amo mais um do que o outro. Nada mais é o desafeto. São acontecimentos que houve em vidas passadas que estão ali naquele momento para poder estreitar, resolver as condições ali. Então, aquele filho rebelde, em um momento, talvez ele possa se arrepender. Talvez em um momento esse filho rebelde, ele não se arrependa e possa piorar. Então, não só pelo filho, mas talvez pela esposa, pelo marido,
pelo tio, a tia, que seja uma pessoa difícil. Quem não tem uma pessoa difícil dentro da família, levanta a mão. Ninguém levantou. Ou seja, sempre vai ter uma pessoa difícil. E muitas das vezes, sabe quem é essa pessoa difícil? Sabe quem é essa pessoa difícil? Somos nós. Nós mesmos. Somos nós essa pessoa difícil. E não aceitamos. Puxa, eu sou um santinho. A minha esposa me chama de anjo. Não sei porquê. E geralmente sempre é para disparar a âncora, né? É o contrário. Ela não falou o contrário para me deixar triste, ela me chama de anjo. Mas normalmente é sempre nós. Então esses filhos rebeldes que a gente dá tudo para essas crianças, elas não aceitam muitas das vezes porque elas não querem se inclinar, não querem aceitar as orientações dos pais. Porque a imperfeição é tão grande que o orgulho não permite. Nosso orgulho é terrível, gente. A nossa arrogância é terrível. Prestem atenção. Será que eu sou arrogante? Será que eu sou orgulhoso? Será que eu sou inconsequente? Impaciente, intolerante? Será? Então, tudo isso faz com que esses laços familiares eles demorem para ser construídos. Enquanto não dermos o primeiro passo, fazermos a nossa parte, vai se tornar difícil. Esse amor aflorado. É difícil. É fácil a gente abrir mão do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência. É fácil. O livro dos Espíritos está dizendo lá, gente. No começo eu não acreditei. Questão 909. Pergunta das imperfeições. E lá diz que para você mudar é algo insignificante. É muito fácil. Os Espíritos falando para Kardec. É muito fácil o ser mudar. O que lhes falta é vontade. Eu vou ser sincero que eu fiquei meio assim. Puxa vida, eu já estou com certa idade, tá quase, né? Estou com certa idade já. Ah, é difícil mudar. Só que 10 perguntas adiante. Questão 919. Diz lá, faça igual Santo Agostinho fazia. Quando encarnar. O que ele fazia? Ele revia todo dia antes de dormir, nas suas preces, ele revia seu dia. Será que eu xinguei alguém? Será que eu maltratei alguém? Será que eu deixei de fazer a caridade? Então, quando ele fazia essa revista diária, no dia seguinte ele melhorava um pouquinho mais, porque ele deixava de fazer um pouquinho daquilo que ele fez. E aí veio a resposta, porque nos falta vontade de melhorar como pessoas. Deixar de ser tudo isso que eu já falei aqui. Nos falta vontade. Vamos lá. Por que os espíritos encarnados perdem a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo Deus nem tudo, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Esquecido de seu passado, ele é mais Senhor de si. Imagine se nós lembrássemos que a esposa ou o esposo na vida passada o traiu. Se a esposa ou o esposo tirou a sua vida, o seu tio tirou a sua vida, a sua tia te maltratou, te batia, te trancafiava. Imagina, não seria muito mais difícil essa convivência? Saber que sua esposa ou seu marido te traiu? E aí quem vem como filho? O parceiro dela, o parceiro dele, a parceira dele, como filho. Gente, isso é comum acontecer. E tendo a consciência que nós temos a oportunidade, vamos ter que resolver. Porque se não resolver nessa, nós vamos ter que resolver na outra. Então a importância da infância.
Qual a utilidade para os espíritos passar pelo estado da infância? Poderíamos muito bem, né? Já nascer grandes para passar rápido isso aí. Mas não. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. Então, no período da infância, as crianças são mais abertas às informações. E quando dorme, eu posso conversar com meu filho? Será que quando meu filho está dormindo, eu consigo conversar com ele? Sim. Você não precisa estar no quarto dele para conversar. Você pode estar na cozinha, lá no quintal, onde você quiser. Quando nós dormimos, nós nos projetamos. Saímos, vamos passear para onde a gente quer. Então, quando os pais querem continuar a educação, até mesmo depois dormindo, é possível isso. Vamos lá. Aqui. Influência dos pais sobre os filhos. Estou quase terminando. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornando-se-ão culpados se vierem a falhar no seu desempenho. Quando há essa missão para os pais e não cumprem com êxito, há um relaxamento na educação, há uma consequência. Por isso que diz aqui da questão do culpado. Eu acho, em particular, o culpado meio forte, porque é uma responsabilidade que nós vamos ter que arcar, em algum momento nós vamos ter que resolver isso. Então, aos pais, estudem os instintos das crianças. Se são instintos bons, cultivemos. Se são instintos maus, como o egoísmo, o orgulho, precisamos combater. E aí devemos fazer como o bom jardineiro. É bem bacana isso aqui. De cortar os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar nas árvores. Se a gente prestar atenção em nossas crianças, que elas começam a despertar, a ter alguns comportamentos inadequados, precisamos corrigir. Porque a gente vê hoje em algumas famílias que a criança pronta, os pais batem para macho bonito. Estou falando bobagem ou não? Os pais acham bonito. Principalmente a criança com algumas danças inadequadas, os pais acham bonito. E aí cresce, não obedece, aí os pais ficam zangados, querem bater, e hoje já não podem bater mais, porque se bater o bicho pega, né? Se alguém ver, denuncia, e aí já. Então nós precisamos, da melhor forma possível, com muito carinho e com muito amor, educar as nossas crianças para o futuro. Porque quem vai substituir elas, talvez aqui na casa, nosso centro espírita, vão ser as crianças. Por isso que elas estão, já desde hoje, na evangelização. Estão sendo educadas na evangelização. Para que elas possam nos substituir. Mas para que elas possam nos substituir, elas precisam trazer boas condutas. O que seria das casas espíritas daqui uns 20 anos, com espíritas, que hoje são mirins, espíritas com más condutas? Seria um desastre. Então, a reflexão que eu quero que vocês levem para todos nós, das questões das reencarnações e nessas necessidades de trabalhar essas afinidades familiares, por mais que não gostemos de como o outro se comporta, é importante. Porque se isso não acontecer, hoje, nessa encarnação, em algum momento nós vamos ter que voltar e cair e começar novamente. É como a quinta série. Repetiu, vão ter que fazer novamente. E é chato fazer novamente. Mas talvez um pouquinho mais de aprendizado se torne um pouco mais fácil. Então, meus queridos, por que nasci nessa família? Qual é o fundamento de estar hoje nessa família? A resposta é: para estreitar os laços. Deus nos coloca, nos dá a oportunidade do véu
O esquecimento é justamente para facilitar que a gente possa conviver com o próximo e respeitar os outros. Algum comentário? Para poder encerrar? Não? Então, o que eu queria passar para vocês é isso. Muito obrigado pelo carinho, pelos ouvidos e até a próxima, se Deus quiser.